Tem um vídeo aqui falando sobre a instalação de uma salamandra que foi feita aqui em casa e eu recebi um monte de comentário como esse aqui, então eu vou explicar. Tem um ano que a gente se mudou pra essa casa aqui, e assim que a gente se mudou, a gente percebeu que é uma casa extremamente fria. Como a gente se mudou no meio do inverno, tinha muita coisa pra fazer. A gente teve que comprar um monte de coberta e ir se virando enquanto passava frio. Depois que o inverno acabou, passado alguns meses, eu falei com o proprietário e solicitei ou a instalação do aquecimento ou uma verificação da rede elétrica. Como todo mundo aqui sabe, a rede elétrica aqui em Portugal é dividida por força ou tensão. E essa força que a companhia manda é de acordo com o que a casa suporta, e a nossa casa não suporta uma força muito grande. É uma casa que não é possível utilizar aquecedor elétrico, também não tinha nenhum tipo de aquecimento na casa. Então a gente solicitou uma visita técnica da imobiliária aqui na casa para ela averiguar a situação. E durante a visita foi feita uma chamada de vídeo com os proprietários e foi constatado que a temperatura de fora da casa estava melhor do que a temperatura interna da casa. E com base nisso, dá pra dizer que o imóvel não está adequado para uso habitacional. O que são condições de habitação? A casa precisa ter segurança e estrutura física adequada, a casa não pode ter nenhum problema de umidade excessiva, a casa precisa ter ventilação suficiente e a casa precisa ter condições que garantem o conforto mínimo de temperatura. E quando a casa é considerada muito fria, isso pode afetar a saúde e o conforto. E isso é considerado uma violação nas condições mínimas de habitabilidade. E o artigo 1031 do Código Civil de Portugal estipula que o proprietário deve manter a casa em boas condições de uso. E se o proprietário tiver ciência disso e não fizer nada para melhorar, você pode rescindir o contrato por justa causa, conforme previsto no artigo 1083 do Código Civil. E se o inquilino quiser, ele mesmo pode fazer melhoria na casa. E depois ele pode receber esses valores investidos através de desconto nas rendas futuras, conforme o artigo 1037 do Código Civil. Se você solicitar uma visita técnica e for comprovado que a casa não está apta para uso durante o inverno, porque afeta ou o seu conforto ou a sua saúde, você tem total direito de solicitar um aquecimento para casa ou sair da casa. Já tem 6 meses que eu tô atrás disso. Eu não tô falando coisas da boca pra fora, tô falando coisas que aconteceram comigo, baseado em muitas trocas de e-mail, em muita conversação, em muito estudo da lei. E tem gente falando aí, mas se a casa está com licença para uso, então o proprietário não tem que fazer nada. Meu amigo, o que mais tem aqui é maneiras de você conseguir licenças, da mesma forma que você consegue maneiras de passar seu carro na inspeção, da mesma forma que você consegue maneiras de fazer coisas que não deveriam ser feitas. E se ficar constatado por visitas técnicas que você mesmo contratar ou da imobiliária que a casa não está apta para uso, que não te garante conforto, que pode de alguma maneira afetar a sua saúde, o senhorio deve ir atrás e corrigir essa situação. E se nada disso for feito, você pode ir atrás de um advogado ou de alguma entidade mediadora, como o Julgado da Paz ou o Balcão Nacional de Arrendamento. Então, se eu tô falando isso aqui, é porque eu passei por isso, tem 6 meses que eu tô indo atrás disso. E eu acho que se eu tivesse errado no que eu acabei de falar no outro vídeo, eu acho que os proprietários não teriam de fato feito a instalação aqui da salamandra. Porque depois de toda a negociação que a gente teve, eles só tinham 2 opções. Ou eles trocavam toda a instalação elétrica da casa, porque ela não suporta mais de um aquecedor elétrico ligado, ou eles faziam a instalação da salamandra como foi feito. Quando eu fui entrar nessa casa aqui, eu tive que pagar 3 rendas adiantadas e mais um calção pra imobiliária. Somando, deu 4.000 euros só pra mim entrar nessa casa. Já tem mais ou menos 12 meses que eu pago meu arrendamento. Ou seja, eu já paguei pros proprietários e pra imobiliária cerca de 12, 13 mil euros. Então eu tenho total direito de exigir que seja feita melhorias na casa pro meu conforto, pro conforto da minha família, pra que não venha ter nenhum problema de saúde pros meus filhos. Eu estou dentro do meu direito, não tô falando nada demais. Teve alguns comentários aqui também. Esses ilegais que chegam aqui não sabem de nada, acham que estão correndo a barriga. Meu amigo, eu nunca cheguei aqui ilegal, entendeu? Eu tenho meus rendimentos aqui, eu tenho minhas empresas aqui, eu tenho os meus negócios aqui. Eu gosto muito de viver em Portugal. E eu gosto muito das leis de Portugal, porque da mesma maneira que você tem que cumprir as leis, você também pode exigir seus direitos. E eu fui atrás, eu exigi e eu fui atendido. Então, quando alguém falar pra você que você não tem direito de exigir alguma coisa, vai atrás, pesquisa, consulta com algum advogado, vai atrás de informações reais. Não fica ouvindo essas pessoas que ficam aí na internet falando asneira, falando que isso não é real, que você não tem direito de fazer isso, que você não tem direito de fazer aquilo. Se tá prescrito na lei, se existe uma lei de arrendamento que te assegura que a sua casa deve ser cômoda, confortável, que não pode afetar a sua saúde, que deve ter condições mínimas para habitação, então vai atrás. Se você tá passando por uma situação que você não tá vivendo em condições mínimas para habitação, que pode afetar a sua saúde, que pode afetar seu conforto, você tem direito de exigir várias coisas, inclusive a instalação de aquecedor na casa, a melhoria da instalação elétrica da casa, ou até mesmo a saída da casa por justa causa, sem ter que pagar nada pro proprietário, reavendo todo o dinheiro que você deu no momento que você entrou na casa como garantia.